Ô, Gil, eu tenho aqui que fazer colocar o nosso noticiário é sempre muito equilibrado, né? Então eu preciso colocar a versão do outro lado. O deputado Marcelo Ramos, que inclusive não se reelegeu, ele defendeu com muita ênfase esse aumento, né? Ou reajuste, como eles gostam de dizer. Por favor, Daniel, solta o VT do Marcelo Ramos com a justificativa. Presidente, eu tentei. E aí? Caiu? Presidente, eu tentei permanecer calado nesse debate. Mas o show de demagogia precisa de uma resposta. É gente que ganha 30 mil e não abre mão disso, reclamando de quem vai ganhar 40 mil, e nem todos ganharão 40 mil, depois de passar por um dos concursos públicos mais difíceis do país, como é o concurso público da Câmara dos Deputados. Chega de demagogia. Nós estamos falando de um país que tem no seu orçamento 3,7 trilhões de reais para pagamentos de juros e amortização da dívida pública. E esse debate não entra aqui e não entra nem no superávit primário. É um dinheiro que já é separado antes de qualquer discussão orçamentária. E sobre isso ninguém quer falar. Então, senhor presidente, não dá para tratar com demagogia e com desrespeito servidores públicos altamente qualificados que servem ao país e que merecem ser respeitados do ponto de vista remuneratório. É verdade que, se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. Automaticamente, depois de vencer as eleições, já faz parte do 1% mais rico da população. Agora, partindo dos 33 mil reais, vai ganhar 46 mil reais. Eu, enquanto parlamentar, já me comprometo desde já. O pessoal soltou aqui o Kim. Eu ia botar o Kim. O Kim é um dos que foi contra aí a votação, inclusive se manifestou. Fala o seguinte, vocês já botaram o Kim? Põe o Kim, e aí eu volto com o Gil para a gente comentar. Automaticamente, depois de vencer as eleições, já faz parte do 1% mais rico da população. Agora, partindo dos 33 mil reais, vai ganhar 46 mil reais. Eu, enquanto parlamentar, já me comprometo desde já em, sendo aprovado este aumento, vou doar na integralidade todo este aumento, que acho absolutamente imoral que o parlamento aumente o próprio salário, aumente o salário de quem já ganha mais do que 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, até 40 mil reais por mês. Muito bem. Eu até escrevi um artigo mais cedo falando dos miseráveis, né? Aí o pessoal ficou na dúvida de a quem eu estava me referindo. Dos verdadeiros, aqueles que realmente estão passando fome, catando osso, ou aqueles que são moralmente miseráveis. Gil, tecnicamente, essa coisa do Kim não aceitar, não querer aceitar esse aumento e tal, como é que ele faz? Ele devolve o dinheiro? Esse dinheiro ele doa? Tem como devolver para o Tesouro? Porque esse dinheiro vai para algum lugar, né? Um pouco aquela polêmica do uso da verba de gabinete, né? Ajuda aí a esclarecer para o nosso espectador. Na realidade, né, você vê, já tem alguns que não têm aceitado esses benefícios, alguns parlamentares ali do Novo, o Kim que não aceita o aumento, e aí esses recursos, então, deixam de ser gastos e continuam dentro do orçamento, né? Dentro do orçamento da casa. Inclusive, quer dizer, por isso é que muitos, inclusive, acabam abrindo mão e encaminhando dinheiro para uma instituição que eles acham que pode realizar um bom trabalho, uma instituição social, porque, caso contrário, isso fica no orçamento da casa e pode continuar a ser gasto, né, de formas discutíveis. Né? Eu não ouvi completamente ali o que o deputado disse, o som estava um pouquinho baixo para mim, mas eu achei curiosa uma parte que eu vi dele comparando ali a remuneração dos deputados, né, com a do miserável que pede dinheiro na esquina, não é?
e do outro lado com um jogador de futebol, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que o deputado está se comparando aí, não sei se ao Neymar, ao Messi, ao Mbappé, né? Ou algum, né, de um outro nível, talvez um pouco inferior, que realmente ganha muito mais do que ele, né? Mas, de fato, essa comparação chega a ser até inusitada, né? Eu ainda não tinha ouvido assim, comparações desses dois extremos, o pedinte e um craque do futebol, né? Então, até porque, né, o craque do futebol está sendo pago com recursos privados, né? Seja lá quanto for que eles estão ganhando, né? E esse salário do deputado, quem está pagando somos nós. Aí é que é a questão, né? Talvez a gente não tenha nada a reclamar de quanto ganha o Neymar, o Messi, o Mbappé ou qualquer outro jogador de futebol, até porque não somos nós que pagamos, né? Eles devem produzir algo que, sob o ponto de vista do marketing, acaba trazendo recursos que bancam os salários deles. Agora, o deputado, não. O deputado somos nós que pagamos, entendeu? Então, eu acho que a comparação dele não chega a ser uma comparação perfeita. Essa desculpa, né, de que, mas desde não sei quando não tem aumento, olha, vá contar isso para tantas categorias profissionais que trabalham, ou para aquele que perdeu o emprego durante a pandemia, que até hoje não recuperou. Vai contar para ele isso, né? Que não há nenhum privilégio do serviço público. Inclusive, tem estudos, até do Banco Mundial, mostrando que, quando comparadas as carreiras, os servidores públicos, em determinadas carreiras, chegam a ganhar até 190% a mais do que o que seria um seu par na iniciativa privada, né? Vamos comparar, né, o salário, muitas vezes, de um jornalista, né, que está ali dentro de uma redação, né, Cláudio, com o salário de um assessor parlamentar ali dentro do Congresso, né, ou mesmo de um jornalista que trabalha ali assessorando um deputado. Então, realmente, é uma comparação esdrúxula. Todos nós sabemos que os nossos salários, né, são salários públicos, são elevados, né? Os servidores, de uma maneira geral, é claro que não se pode generalizar, até porque aqueles que têm poder de pressão conseguem sempre um aumento um pouco maior, reajustes maiores. Aquelas categorias com menos poder de pressão acabam ficando mais defasadas. Então, essa estrutura de cargos e salários do governo federal também não é a ideal. Mas, de uma maneira geral, se falando na cúpula, deputados, senadores, né, ministros do Supremo, até porque muitos deles não ganham só esses salários, né? Cada um deles já encontrou uma forma de digamos assim, de conseguir viver, né? Não só com esse salário que eles acham, às vezes, que é até abaixo, né? Mas com outros complementos. Por exemplo, ministro Supremo, a gente vê que realizam palestras, né? Tem até viagens, muitas vezes até bancadas, né? Até por empresas, o que seria, de certa forma, discutível. Mas, enfim, eu acho que os deputados também, né? Porque os deputados a gente sabe. Quer dizer, quanto custa um deputado? Não é só o salário em si, né? Há uma série de verbas ali que muitos deles conseguem, inclusive, fazer com que essas verbas retornem a eles próprios, né? Isso não é um fato assim inédito, né? Nós temos visto isso acontecer. Então, eu acho que vá tentar convencer a sociedade de que esse aumento é justo, sabe? Eu acho que ele deveria ir numa praça pública, né, lá no Rio de Janeiro, e subir em cima de um banco e explicar que esse aumento é absolutamente justo e o que ele ganha deve até ser aumentado. Ô, Gil, você está desconsiderando um ensinamento muito importante do torneiro mecânico, que é o seguinte: você precisa, para uma máquina funcionar bem, você tem que lubrificar bem ela antes. É verdade, né? Bom, eu acho que é exatamente isso, né? A gente tem uma teoria, né? Existem teorias, até quando você estuda economia, né, Cláudio? Você também certamente sabe dessa história, de que até a corrupção ela é aceitável, né? Por exemplo, você tem uma cidade ao lado da outra que tem um rio no meio, não é verdade? Então isso impede completamente a relação, inclusive comercial, entre as duas cidades. Se fizerem uma ponte ali, mesmo que aquela ponte seja feita por um valor extremamente elevado, né, muito mais alto do que aquilo que custaria realmente uma ponte, no final vai valer a pena, porque as cidades vão começar a interagir, vão se complementar. Então, há uma teoria que, em alguns casos, até a corrupção é boa. Então, nesse caso aí, você lembrou bem o torneiro, né? Quer dizer, eu acho que essa máquina sendo mais azeitada, os deputados vão trabalhar com mais afinco, né? E a gente vai ter um 2023 e anos futuros maravilhosos. Muito bem. Já volto com você. Eu vou entrar aqui na pauta da PEC, você acompanha com a gente aí, e também vou pedir a opinião do Rodrigo Oliveira em relação justamente à reação do mercado, tá?